Oi, gente, olá, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, Shalom. Estamos aqui para mais um vídeo para trazer uma reflexão. Estamos no mês de março, né? Falando sobre mulheres. Esse mês de março, estou só falando sobre mulheres. E hoje, nesse vídeo, quero falar de uma mulher muito especial. Essa mulher ela não está inclusa na Bíblia, mas essa mulher ela fez uma história. Ela não era brasileira, mas ela saiu do seu país aos 26 anos para vir casar no Brasil e fazer uma obra missionária, e ela fez, né? Mas antes de iniciar esse vídeo, gente, não deixe de dar o like, não deixe de comentar nos vídeos com a Jesus, não deixe de se inscrever, vocês dando like, o canal ele vai ter mais engajamento e que outras pessoas elas venham ter mais acesso a esse vídeo, certo, gente? E vamos lá para contar uma história dessa mulher. O nome dessa mulher é Frida Maria Stramberg Vingre, o nome dela. Agora imagine bem aí, acho que já dá para imaginar quem é essa mulher. Aí eu vou dizer mais ou menos assim o que aconteceu com ela. Fidra, Fidra Vingre, ela morreu aos 49 anos, no dia 30 de setembro de 1940, na Suécia, nos braços da filha abatida. Nos braços da filha, ela estava abatida, ela pesava 23 quilos. Ela perdeu quase 40 quilos no decorrer da doença que ela teve. No decorrer dos 5 anos anteriores, entre idas e vindas em hospitais psiquiátricos de Estocolmo, a missionária sueca perdera quase 40 quilos. Ela fora internada pela primeira vez no dia 12 de janeiro de 1935, levada da estação central da cidade, quando tentava tomar um trem que levaria para Portugal, de onde, acredita-se, pegaria um navio de volta para o Brasil. Ela estava na Suécia, e ali foi em 1935. Por que ela queria voltar para o Brasil? Porque em 1917 ela tinha vindo para o Brasil. E ela veio exatamente para casar com Gunnar Vingre. E ela veio, ela casou com Gunnar Vingre e ela se envolveu na obra missionária junto com seu esposo. E teve o pastor que fez o casamento dela. Mais na frente nós iremos falar sobre ele. Mas assim, Frida, ela veio com um coração ardente por missões no Brasil. E ela veio convicta do que ela queria. Aí ela que tem dizendo, ela era casada com um sueco que fundou em Belém do Pará a Assembleia de Deus. Frida se tornou uma das mais importantes lideranças da igreja no decorrer dos 15 anos em que esteve no Brasil. Ajudou a construir ministério no Rio de Janeiro, comandava um jornal e pregava em praça pública. Isso, Frida, uma mulher destemida. Se você for olhar o hino dela, aquele 515, se não me falha a memória, 515, aquele. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. É dela, do 515, e muitos outros hinos da harpa, que é a autoria de Frida Vingre. E ali ela teve assim, uma participação muito grande na Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E ali ela começou a trabalhar, teve 6 filhos, e o marido dela pegou malária, e dessa malária ele começou a adoecer, e dessa doença, a doença começou a roubar as forças dele. E ali, como ele estava muito doente, sem força, gente, o que ela fazia? Ela deixava ele em casa e ele ia fazer a obra de Deus no lugar da esposa. Ela ia fazer, ela assumiu escola bíblica, ela fazia muitas coisas. Suas atribuições, muitos até então reservadas apenas aos homens, entretanto desagradaram pastores brasileiros e suecos. Por quê? Porque ela estava ali envolvida, o marido dela adoeceu e ela não quis que a obra de Deus parasse e ela botou a mão na massa e foi fazer a obra do Senhor. Nas reuniões que tinha de homem, como ela era uma líder bem influente por ela ser uma mulher formada, mas eles não aceitavam, mas ela estava fazendo ali nos bastidores. E ali o que acontece? Por ela estar trabalhando na obra do Senhor,
ela era muito criticada, ela era muito afrontada, as pessoas julgavam ela, principalmente as lideranças maiores, não eram os pequenos que ela ensinava, mas eram as lideranças maiores que estavam ali procurando barrar a Frida, porque eles viam que através daquela mulher ela ia fazer um movimento muito grande, porque ela tinha visão, ela tinha uma visão muito grande. Aí a história dessa missionária passou década esquecida. Você sabia disso? Mais de 80 anos. Passou-se mais de 80 anos para a história de Frida Vingre sair e vir para o papel. Pessoas procurar a história dela e começar a falar quem foi Frida Vingre. Até então, acho que até 2010, foi a partir de 2018 que começou a sair a história de Frida. Tem um livro dela agora no ano passado, no ano de 2024. Se não me falha a memória, veio um bisneto dela para o Brasil. E nessa vinda dele para o Brasil, ele andou em vários estados do Brasil, aqui mesmo no Piauí, aqui no estado do Piauí, precisamente em Teresina, capital do Piauí. Ele veio, andou em várias cidades daqui da capital do Piauí, e ele pregou em várias igrejas, contando a história, contando quem foi o trajeto da sua mãe, quem foi a mãe dele, uma mulher que lutava para a obra do Senhor prosperar. Porém, teve levante contra ela. Teve pessoas que tentaram parar ela, mas o que é interessante, o esposo dela sempre apoiava ela. Ele mesmo doente, ele ia para a reunião, porque ela fazia o papel de pastora na época. E era por isso que eles tentaram parar ela no decorrer da caminhada dela. E aí chegou um tempo que o Navingre, ele viajou, porque não tinha como ele ficar mais no Brasil, porque a doença dele tinha se agravado. Mas antes da doença se agravar, a Frida Vingre, ela fez um papel muito lindo no Brasil. E ele ali apoiava ela, gente. Surgiu história que ela tinha adulterado com um rapaz novinho, mas quando a gente olha, eu estava vendo umas fotos dela, a gente vê, gente, claramente nos olhos daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha uma depressão muito profunda. Hoje, nessa área da psicologia, está muito no auge, a gente tem muito acesso do conhecimento da psicologia, a gente lê muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, e a gente vendo até pela foto daquela mulher, a gente percebe-se que o olhar dela era de uma tristeza profunda. E a gente sabe de uma pessoa que tem um olhar de tristeza profundo, ela está acometida de uma depressão. E quando você olha para os olhos daquela mulher, na foto, você percebe, você que tem acesso à psicologia, à psicanálise, você percebe que ela tinha um problema muito sério. Por que ela tinha isso? Pelas perseguições, por tudo que ela fazia. Ela tinha uma entrega pela obra do Senhor. Ela veio para o Brasil em 1917, com 26 anos. Ela veio enviada pela Igreja Filadélfia, uma denominação pentecostal, baseada em Estocolmo, na Suécia. E aqui ela veio para juntar-se a Gunnar-Vingre, que 7 anos antes havia fundado a Assembleia de Deus no Brasil. Eles haviam se conhecido naquele mesmo ano, quando o missionário estava na Suécia para arrecadar fundos e visitar a família. Ele conta a ela sobre a missão e ela se apaixona pela ideia do Brasil, diz Valéria Vilela, que isso aqui é uma pesquisadora da Universidade Metodista que baseou o seu doutorado na vida da missionária Frida Vingre. Olha a importância da história dessa mulher. O doutorado dessa mulher foi baseado na vida da missionária, porque é algo muito forte, gente. Muito forte, que traz uma inspiração para nós, traz algo para nós ter uma força maior em Deus, para não olhar para as adversidades que têm se levantado tentando nos parar. Frida, ela foi tentada separada por pastores que fez o casamento dela, gente. Pelo próprio pastor que fez o casamento dela. Ele veio de lá da Suécia e fez o casamento dela.
e eles casaram, e eles vendo como ela tinha desenvolvido uma obra missionária muito grande, eles começaram a perseguir tanto ele como o... Não vou falar, não, deixa para lá. Como outro pastor, que é o fundador da igreja, também que é a Assembleia de Deus, mas é outro ministério. Eles dois, que eu estou procurando bem aqui, ver se eu acho o nome, que eu estou lendo um relatório aqui, que eu sempre tenho acesso a esse relatório, e como nós estamos no mês de março, né, gente, a gente fica sempre procurando alguma coisa para trazer aos nossos corações a respeito do que é ser mulher, do que é ser mulher talentosa, uma mulher que verdadeiramente ela não teve medo de enfrentar os grandes, e ela enfrentava. Eles foram embora para o Rio de Janeiro, porque lá em Belém do Pará já estava sendo perseguido pelos dois pastores. Esse pastor que fez o casamento dela é de lá da Suécia, mas ele veio para fazer o casamento dela, e ele de lá da Suécia, o outro pastor muito grande também, daqui do Brasil, ele começou a perseguir ela. Achei o nome do pastor dela, era o pastor Samuel Nistrom. Ele fez o casamento dela e logo após ele começou a ficar contra ela pela maneira que ela desenvolvia a obra do Senhor. Porque, na verdade, naquela época, gente, mulher não era nem para falar no meio no público. Tira o cachorro ali, tá querendo sair, ó. E aí o que acontece? A Frida, ela mergulhou na obra missionária. A história dessa mulher, gente, no Brasil marcou a vida de muita gente. Mulheres foi influenciada, foi impactada por Deus através da história de Frida Wingre. E naquela época também ela influenciou muitas mulheres com a maneira que ela se envolvia na obra do Senhor. Ela influenciou a mulher a buscar o Senhor. Quando a gente olha para a história de muitas mulheres, quando nós olhamos para a história das mulheres do ciclo de oração, que agora, me parece que foi no ano passado, estava fazendo 85 anos do ciclo de oração no Brasil, das mulheres que se levantavam para fazer o ciclo de oração. E aí, quem foi que influenciou essas mulheres se não foi Frida e Sara Berg? Agora imagine, elas se levantaram para dar uma influência maior para as mulheres. A mulher, para ela se levantar para fazer a obra de Deus com confiança, com ousadia, primeiro ponto, ela precisa ter convicção do céu. Segundo ponto, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Terceiro ponto, ela tem que ter alguém ali próximo dela para ela poder se inspirar e ela encontrar coragem em Deus e dizer, eu também vou fazer. Porque o mesmo Deus que a minha amada irmã teve força para desenvolver uma grande obra, eu também vou ter. Porque o mesmo Deus dela é o mesmo meu. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Não olhar, porque hoje nós estamos vivendo o seguinte, irmãos, que olhando mais para o defeito dos outros. Como é que nós vamos influenciar uma sociedade se nós ficar olhando só para o defeito do povo? Se nós não olhar para o lado bom das pessoas, quem é essas pessoas em Deus? O que essas pessoas estão fazendo para trazer outras pessoas para o reino de Deus? Se nós não tivermos essa visão, não tem como a obra de Deus prosperar. O que vai acontecer sempre é uma decadência, porque nós estamos vivendo em uma decadência espiritual muito grande. Quem era espiritual antigamente já se esqueceu desse tempo, que buscava intensamente a presença de Deus, e hoje não tem mais aquele prazer de buscar a presença de Deus intensamente, não tem mais aquele prazer de ouvir a voz de Deus intensamente, porque esqueceram da oração, porque esqueceram do jejum, porque esqueceram da consagração. Frida, ela não esqueceu desses detalhes na vida dela, ela sempre estava ali buscando o Senhor, buscando ser cheia do Espírito Santo, e ela não quis se deixar abater. Quando o marido dela, quando viu que ele não ia sobreviver, que a situação dele estava muito, muito debilitada, a igreja decidiu mandar ele de volta para a Suécia, e ela também não relutou. Ela não relutou. E o que acontece? Eles foram para a Suécia. E ali, quando eles chegaram lá, ele morreu. 2 anos depois, se não me falha a memória, foi 2 anos depois, foi 2 anos depois, ele morreu. E quando ele morreu, ela se recuperou um período do luto, e ali ela lembrou
do trabalho que ela fazia no Brasil. Ela lembrou do que é da obra de Deus, que ainda tinha muita coisa a fazer no Brasil. E o que ela fez? Eu vou voltar para lá. Eu vou terminar aquela grande obra lá. Meu marido já se foi, mas agora eu vou voltar para lá. E aqui a história nos diz, no livro dela, conta que ela volta para lá quando ela chega no metrô de Estocolmo. Aí a igreja, o líder da igreja, pega ela e leva. E aí eu acredito que ela resistiu, e eu acredito verdadeiramente que ela estava cometida de uma grande depressão. E ali já leva direto para a clínica psiquiátrica, e lá ela se tratou e passou muito tempo. Foi 5 anos, cada ida e vinda dela para a clínica psiquiátrica. E o que acontece? Ela, agora que eu estou vendo aqui, o livro dela foi lançado em 2014, contando essa história dela. E quando ela chega lá na parada lá do metrô, do trem, para ir para Portugal, e de Portugal ela vem para o Brasil, pego ela e levo para a igreja. Quando ela ficou lá, indo e vinda para a igreja, ou para a clínica psiquiatra, a família cuidando, até que ela veio a falecer, muito magra. E no final, foi que foram descobrir que ela estava com câncer. E quando a gente olha para essa história, foi uma mulher que se levantou, que teve uma influência muito grande, ela influenciou mulheres naquela década, ela levantou mulheres com propósito para orar, ela levantou mulheres que tinha coragem para fazer a obra, que ganhava até de muitos homens, como ela, Frida, ela ganhava de muitos homens na época. É por isso que ela foi perseguida, porque ela estava levantando multidões. E como quando ela subia no púlpito para pregar, já tinha os críticos ali de observação para já levar a informação para o líder maior. E ali começava as perseguições. E hoje nós não estamos vivendo diferente, só que a perseguição hoje não está tanto, porque as pessoas estão mais esclarecidas, as mulheres estão tendo mais conhecimento biblicamente, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que ali tinha muitas mulheres que influenciou naquela época. E anos atrás, ao fundar a Igreja Assembleia de Deus, parece que os homens estavam querendo assim encobrir, passar um pano morno nas histórias. Teve Débora, teve Ana, teve Uda. Uda, ela profetizou para o rei Josias, dizendo para ele que Deus tinha mandado dizer para ele que enquanto ele existisse, Deus ia poupar aquela nação de Judá por amor a ele, por ele ter sido um homem íntegro. E isso foi uma mulher que mandou dizer para o profeta, e ele recebeu. E a gente olha, aí vamos para a história de Rispa, que pouca gente conhece essa história, que está em 2 Samuel, capítulo 21 e o versículo 9, ou é o 10, me parece que é o versículo 10. Tem a história de Rispa, o desafio que aquela mulher teve dos filhos dela sendo mortos injustamente, e ela vai para o monte para defender o corpo dos seus filhos, até o rei saber da notícia dela, e ali o rei lembrar dos ossos, até de Saul e de Jonas, para dar um enterro digno. Por causa de quem? Por causa de Rispa. Atitude de mulheres que influenciam. Aí nós vamos lá para Jael. Jael, lá no capítulo 4 de Juízes, o versículo 18, quando Císara estava fugindo de Baraque, porque ele já tinha visto que o povo já tinha morrido, os soldados dele já tinham morrido tudo, e ele estava só, ele viu que ele não ia vencer aquela guerra, e ele foge, ele chega na casa de Hebe, porque ele sabia que Hebe era também, ele era amigo lá de Jabim, ele pensou, não é aqui que eu vou me esconder. Aí ele entra e diz para Císara, não diga que eu estou aqui. Mas Císara já estava sendo orientada por Deus, e ali ela vai, crava uma estaca na fronte dele enquanto ele dormia, para dar vitória para o povo de Israel. O que é isso? Mulheres que influenciaram mulher. Débora se levantou para influenciar a mulher. Raabe também se levantou para influenciar a mulher. Uma mulher temente a Deus. Olha que ela era uma mulher desacreditada. Era uma mulher que ninguém dava nada por ela. Por que era assim? Porque era uma mulher que disse que ela era prostituta, mas Deus lembrou dela, e por causa da atitude dela, o Senhor levou a casa dela, e ela começou a fazer parte da linhagem
de Jesus. Observa bem, mulheres que influenciam. Frida Wring foi uma mulher que influenciou nas Assembleias de Deus no Brasil. De 1917 em diante, ela, mulher ela influenciou várias mulheres. E hoje Deus está procurando várias mulheres para influenciar outras mulheres ao se voltarem para o Senhor verdadeiramente. E não andar de cabeça baixa, não, eu que posso fazer, não, isso é meu marido. Você pode, porque você é uma mulher chamada, escolhida por Deus para fazer a diferença na terra. E não vai dizer, não, porque o ministério me impede de fazer. Quando Deus tem propósito para levantar mulheres na terra, não existe ministério, não existe homem, não existe nada, barreira que impeça. É só você mesmo, se você se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me envia para onde tu quer e usa-me como tu quer. Não tem ninguém que possa impedir. Por isso, mulheres, deixa Deus te usar. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo que leva a presença de Deus para outras mulheres. Amém? E a paz do Senhor até o próximo vídeo.